Olá pessoal, e aí, como é que estão todos na quarentena? Vamos para mais uma live. Estou esperando a Raiza, minha convidada de hoje. Estou quase apresentador de talk show. Vamos aguardar a Raiza entrar. E hoje o tema está muito bom e necessário para esse momento de quarentena. Falar de estresse, de ansiedade, de compulsão alimentar. Vamos aguardar. A Raiza deve estar entrando daqui a pouquinho. Agora. Oi, oi! E aí, como é que Hello, tá? tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tá me vendo bem, me escutando bem? Sim, tudo certo. Pode ir? Perfeito. Então vamos começar oficialmente, né? Raiza, te apresenta um pouquinho. Ah, já que tu é minha convidada, eu tô brincando que eu tô quase num talk show, né? Tô recebendo convidados toda semana. É verdade, isso mesmo. Estou só acompanhando essas lives muito maravilhosas. Tem bastante conteúdo, dá para aprender demais mesmo. Super esclarecedoras. Não me puxa o saco. Adoro. Então, Mas fala um pouquinho de ti, te apresenta para quem não te conhece. certo. Então, eu sou a Raiza, nutricionista. Eu sou especialista em nutrição clínica. Fui colega do Adriano na nossa pós de nutrigenética e nutrigenômica no IPGS, né? Há Nos muito conhecemos tempo em 2000, atrás, estamos velhos já. 2014. Verdade. Então, e depois fiz mestrado na parte do esporte, né, em ciências do movimento humano, ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem. E hoje nós vamos falar de um tema que está acometendo todo mundo, até quem achava que não tinha, que é a ansiedade e a repercussão para a compulsão alimentar, que é uma coisa até que nós estávamos comentando antes nos bastidores aqui, né, eu e a Raiza, como nós temos observado os pacientes falando para nós, até pessoas que não se julgavam compulsivas estão comentando, nossa, eu tô comendo mais do que o meu normal, ou tendo mais vontade do que o meu normal. Tô me Verdade. estranhando. É verdade, né? Bastante relatos. Hoje, inclusive, eu estava em atendimento agora de manhã e uma paciente que não tem nada a ver com ansiedade, uma pessoa bem tranquila, relatando muita ansiedade nesses últimos dias, né? Bem difícil lidar com tudo isso, muita compulsão alimentar, principalmente, né? Vontade de comer coisas que normalmente nem tinham na rotina e hoje não consegue lidar com essa ansiedade de escolhas alimentares que não são muito adequadas e podem provocar algumas questões ruins, como o excesso de peso, ganho de gordura corporal, enfim, né? Até uma das nossas aqui, a Camila. Beijo, Camila tá aí nos assistindo. Também comentaram, beliscando sem perceber. É uma das coisas que as pessoas têm observado. O começar a beliscar, e pior às vezes até do que o... Óbvio que nós devemos nos alimentar muito bem, mas às vezes a mente é ardilosa. O alimento saudável engana mais do que o ruim. Porque tu pega a castanha, a noz, que é saudável, e tu fica beliscando o dia inteiro, e tu não se dá conta que tu tá beliscando porque é saudável, então não tem problema. E aí no fim do dia tu comeu uma tonelada de gordura, e aí não sabe porque tá engordando. Mas não Por isso sabe a mesmo, importância. é um Pode falar. omitir para si próprio, não é nem um mentir. Porque o alimento, eu vejo vários pacientes meus que se alimentam bem tendo esse problema com alimentos saudáveis. A pessoa não vai lá e come a pizza. Ela passa o dia beliscando alimentos ditos saudáveis. Só que ela comeu mais do que se tivesse comido a pizza. Bem verdade. Por isso a importância da gente estabelecer uma rotina, né? É o que a gente mais tem ouvido, inclusive, mas é difícil colocar na prática, né?
a questão do retornar. Ok, é quarentena, essa é a nossa nova realidade, né? Não tem como ficar projetando quando tudo voltar ao normal. A gente tem que lidar com a situação de hoje. Hoje estamos em quarentena e hoje precisamos estabelecer estratégias para organizar esse período da melhor maneira possível, né? Até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. O Gabriel que é personal, deixa as minhas castanhas. Deixo porque tu pesa tudo que tu come, então não tem problema. O problema é quando o pessoal não pesa e começa a comer aleatório. E em relação à quarentena, pelo que nós temos visto, hoje mesmo, até antes de começar essa live, eu estava em atendimento de uma paciente minha que mora na Inglaterra, né? E lá a situação é outra. Eles também não entraram em quarentena tão cedo, não foram como a Alemanha, que iniciou muito rápido as medidas, embora o sistema de saúde deles seja muito melhor do que o nosso, e eles estão sentindo na pele, né? A situação no sistema de saúde está bem sobrecarregada. Então a gente não sabe, na verdade, até quando nós vamos ficar nessa quarentena ou numa semi-quarentena, pode ser mais um. Quarentena total, eu acho que vai mais um mês no máximo. Mas nesse estado meio semi, de ansiedade generalizada, vai mais meio ano. Nesse contexto de ansiedade. Então a gente tem que tomar atitudes hoje. Não dá para ficar esperando quando tudo voltar ao normal. Até porque normal é desculpa, né? Porque quando tudo tá normal, aí, não, mas agora é Páscoa, agora é Ano Novo, agora é Natal, agora é aniversário do pai, da mãe, da prima, do tio, do cachorro. Sempre tem uma desculpa. É verdade, isso mesmo. Então, além do nosso cronograma, da gente ter as refeições bem estabelecidas, como um café da manhã, e sempre visando, eu creio que o ponto-chave da questão é ter refeições completas. Isso evita que a gente fique beliscando. Então, quando a gente estabelece refeições ricas em proteína, gordura, carboidrato, fibras, e tem essas refeições bem determinadas ao longo do nosso dia, fica mais difícil ficar beliscando, porque tu tá satisfeito, né? E se tu sabe o horário que vai ter que comer, então, pensar, tá perto do almoço? Tá perto da janta? Bom, fazer uma refeição concreta, o que eu preciso? O que meu corpo precisa, né? O que tu tá sentindo no momento? É fome? É vontade de comer? A gente precisa começar a identificar o nosso sentimento em relação à comida, né? E as pessoas não têm esse planejamento, e é ponto-chave para lidar com a ansiedade, com a compulsão alimentar, é organizar as refeições. A pessoa tem que estar comendo, e aí, na minha opinião, né, o melhor é o 3 em 3 horas. A Aisa, tu também é bastante adepta dessa metodologia. Ela dá um resultado... Oi, Carol! Ela dá um resultado super bom para a questão psicológica. Isso mesmo. Embora bioquimicamente, para as pessoas que têm menos de 50 anos de idade, nós poderíamos comer 3 vezes por dia, mas os estudos todos de psicologia mostram que não funciona, porque aí tu chega na refeição, na próxima refeição, vesgo de fome e com ansiedade, e aí tu come o dobro do que tu precisava. Coma de 3 em 3 horas, funciona muito bem, mas é preciso esse planejamento nutricional, como a Raíssa falou. Eu tenho que saber o que eu vou comer. Exatamente. Então, já botar horário, né? A gente tem que acordar sabendo o que vai fazer o dia inteiro. Adriano, mas eu não consegui fazer tudo que eu planejei. Não tem problema, mas eu tenho que ter um planejamento. O planejamento nos ancora, nos dá essa sensação de segurança, de eu sei o que vem depois. Que nós estávamos comentando também antes, né? Como as pessoas que às vezes são mais desorganizadas têm um planejamento obrigado a elas por causa do trabalho. Então ela acorda, leva os filhos para a escola, trabalha, volta, acaba tendo uma rotina não porque organizou para ter, mas porque a vida impõe. E agora na quarentena está sem rotina. Crie uma rotina. Anote, a gente trabalha assim na nutrição, com cronogramas, planos organizados, não de comida, de tudo, de horário para acordar, horário para comer, porque isso traz muita sensação de segurança e de certeza. E hoje em dia é tão prático, porque a gente tem o celular totalmente na mão o tempo inteiro, né? Então, tu colocar os horários, colocar um despertador para lembrar de fazer algumas coisas, como, por exemplo, tomar água, o horário da refeição, né? O horário do treino.
da gente ter essas coisas todas pontuadas no nosso dia através de um lembrete simples de celular, já pode estar nos auxiliando nesse mecanismo, né? E falar... Ah, não, mas eu sei mais ou menos o horário que eu vou fazer. Não funciona. Tem que botar o celular para despertar. Se você... Na verdade, o falar eu sei mais ou menos o horário só funciona para quem já está fazendo e não precisa. Quem precisa é porque não funciona. Ah, eu sei a hora que é para comer. Mas não está funcionando. Tu está esquecendo, está vendo televisão, está fazendo outra coisa, está brincando com os filhos, está limpando a casa, está na quarentena, mas não está focando na rotina. Tem que botar os horários de comer, tem que criar rotina. E além de botar os horários, de decidir que vai comer, de decidir que vai ingerir água, enfim, tem que ter esses momentos bem organizados, até porque sentar na mesa, tu condiciona teu cérebro que tu tá sentando na mesa, comendo, né? Tendo aquela relação com a comida, servindo no prato. Várias vezes eu vejo as pessoas até em casa tendo o costume de comer em pote, né? Não botando a comida no prato, não enxergando o alimento, comendo Tem na que frente da botar em prato televisão. bonito. Sim, sim. A gente é visual, todo mundo é visual, seja para o alimento ou para qualquer outra coisa, né? A gente é totalmente visual, a gente precisa olhar algo bonito. Daí, por que tanto, às vezes, um bolo ou algo assim apetece a gente? Porque a gente enche os olhos. Por que não encher os olhos com o teu próprio prato, né? Isso é muito importante, essa relação com a comida, né? De gostar do que come. É ruim olhar e comer algo ruim, misturado, né? Aquecido. Então, ter essa preocupação com o alimento é fundamental para fazer com que a gente tenha vontade de comer, né? E muitas vezes nós não temos, no dia a dia, nós não temos o tempo para organizar isso, ou temos, na verdade, mas nós usamos muito a justificativa do eu não tenho tempo, para, na verdade, dizer assim, eu não estou afim nem de tentar fazer. Acho que vai dar trabalho. Nem sei se vai dar trabalho, eu acho que vai, então eu nem vou tentar. Eu vou dizer aqui, bem bonito, que eu trabalho muito, então eu não tenho tempo. Mas agora essa justificativa caiu por terra. A Carol faz uns pratos lindos, maravilhosos. A Carol Trevisan, que é minha paciente, posta uns pratos de morrer de lindos na internet. E é legal, assim, porque se tu pensar, se eu pegar tudo que tá naquele prato e eu triturar no liquidificador, os nutrientes são os mesmos. Mas não é a mesma coisa tu beber triturada a comida e tu sentar e olhar para um prato organizado. E não precisa ser a coisa mais fantástica do mundo. Um bolo mesmo, um bolo fit, que a gente vai deixar umas receitinhas depois. Tu vai triturar o bolo no liquidificador e tomar? Ou tu senta e tu olha para aquele bolo quentinho, saindo fumaça, e tu corta, tu degusta. Nós somos seres táteis, visuais, olfativos, auditivos. O prazer do alimentar-se precisa estar presente. Exatamente. Então, já vimos vários pontos super importantes, né? Que é essa questão de ter rotina, de estabelecer os alimentos, de comer com os olhos, porque a gente pode sim comer saudável e comer com os olhos, né? Essas questões são importantes. Então, assim, priorizar essa rotina e principalmente até em relação à atividade física, né, Adriano? Meditação, tudo isso está incluído nesse bolo, né? Nessa questão de ansiedade, de escolhas alimentares, né? Toda a questão do nosso pensamento envolvido com a alimentação naquele momento, né? Eu acho que primeiro, se a pessoa está em casa, se está podendo fazer a quarentena, conseguindo fazer, e todos deveriam estar fazendo, a ansiedade muitas vezes é pelo tempo. A gente está com um tempo que não está bem organizado. Então vamos botar no papel. E os psicólogos são categóricos em fazer essa fala. Até fiz uma live muito boa com o Maurício, que é psicólogo esportivo, né, de Porto Alegre, que é excelente. A gente precisa botar o horário de acordar, o horário de dormir, mais ou menos, por mais que tu não siga com perfeição, mas tem que estar no papel. E aí eu vou tomar o café da manhã que horas, eu vou comer o lanche do meio da manhã que horas, e eu vou comer... É simples, e põe o relógio para despertar. Nós somos seres visuais, com a comida e com tudo. Essa ludicidade é essencial, sabe? Bota aquilo na geladeira, bota no quarto colado. Fulano, tá com tempo, por que não? Pega um pedaço de papel e escreve. E que horário que tu vai ler um bom livro? Não fiquem só na televisão assistindo notícia. Nós temos que nos informar, é importantíssimo. Mas o que tu assiste em meia hora de informação é tudo que tem de novidade para o dia. O resto é reprise da mesma coisa. E gera muita ansiedade tu ficar ouvindo a
a mesma notícia de desastre global o tempo todo. Então, escuta por 30 minutos, te informa do que está acontecendo e exerce a tua cidadania. Pronto, segue em frente. Menos televisão. Vamos para a cozinha. Isso mesmo. Isso, vamos para a cozinha. E que alimentos, então, como é que a gente pode fazer essa nutrição vir para o nosso dia a dia, né? Como a gente aplicar no... Vamos ser prático e pensar como aplicar no nosso dia a dia toda essa questão alimentar. Primeiro lugar, onde, como? A gente já sentou, já comeu o alimento e onde é que ele vai cair? No intestino, né? Onde acontece a maior parte da absorção dos alimentos é no nosso intestino. E do sofrimento, né? Porque o nosso intestino sofre. Exatamente, né? A gente estava conversando antes da questão da produção da serotonina intestinal, né? Que 95%, né? A gente estava conversando da serotonina é intestinal. Então, o intestino está ligado à depressão, está ligado à ansiedade. Então, a gente precisa ter um intestino saudável para receber esse alimento e absorver esse alimento. E aí a gente entra nos alimentos, né, Adriano, que são importantes para a nossa flora intestinal. Como, por exemplo... Se o intestino ele está inflamado, e a maioria das pessoas... Hoje em dia, os grandes estudiosos em gastroenterologia falam que todo mundo tem algum grau leve de desbiose intestinal. A não ser que você já faça exercício físico bem direitinho, todo dia, né? Todo dia, e que você se alimente muito bem, né? Que você já esteja indo no nutricionista, cuidando tudo direitinho, é muito provável que você tenha um grau de desbiose intestinal médio ou até alto. Ah, Adriano, Raiza, eu evacuo todos os dias. Isso não quer dizer que o seu intestino não está inflamado. A maioria dos homens consegue, por questão hormonal, evacuar todos os dias, mas não tem bom intestino. Então, primeiro tem que desinflamar esse intestino, senão eu já não absorvo os micronutrientes que vão melhorar a minha produção de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de todos esses neurotransmissores. Exatamente. E o que a gente vai comer, Raiza? Então, né, pensando em questões práticas, quem tem leite na dieta, né, quem costuma tomar leite, iogurte natural é uma boa possibilidade, mas iogurte natural sem adoçante, porque adoçante também pode estar prejudicando em relação à desbiose intestinal, né? Então, arrumar estratégias como, por exemplo, botar uma banana no iogurte. Frutas picadas. Para que realmente não tenha que botar um adoçante nesse iogurte. A gente está falando do iogurte, né, como forma de... É verdade. Exatamente, né? Inclusive, quem puder fazer o seu próprio iogurte em casa sempre é a melhor opção, né? Super fácil de fazer iogurte em casa, posso até deixar a receita depois. Deixa uma receitinha e dá para fazer iogurte em casa, isso é mais difícil, mas para quem quiser dá para fazer inclusive com leite vegetal, adicionando o kefir, leite vegetal e alguma fonte de glicose. E aí, nesse caso, o açúcar, nesse único caso, ele não é ruim porque ele vai ser comido pelos lactobacilos. Você não vai comer açúcar, por isso que o iogurte é azedinho, porque o carboidrato foi comido pelos lactobacilos, pelos micro-organismos que estão presentes ali. Então, daí dá para botar, às vezes até tem que colocar, para que esses micro-organismos consigam se proliferar. Exatamente. Outra questão é a kombucha, também pode ser usada, né? Kombucha é maravilhoso, só que aqui no Brasil ainda é caro. Quem topar fazer em casa é divertido para esse período de quarentena, porque demora e não tá todo mundo por casa, vale a pena tentar fazer. Exato, né? Bem fácil de fazer, inclusive. Depois que tu consegue o Scooby bem certinho, né? E as lojas de produtos naturais estão todas funcionando, entregando por delivery, e elas vendem os Scoobies. Elas vendem. Então é só comprar, pessoal. É o tipo de coisa que demora, mas não requer que tu fique olhando. Tá lá, ele fica uma semana parado, mas tá lá, dentro de casa. A gente vai ter que ensinar todas essas receitas depois, Raiza. A biomassa de banana verde, a gente não falou também. A biomassa, que também é outra estratégia super legal. Inclusive, me comprometo de testar a tua receita do brigadeiro no final de semana. Quero ver como é que é. Eu vou fazer ele agora essa semana, que estão me pedindo muito. A biomassa da banana verde, ela é um carboidrato resistente, que é muito rico em frutooligosacarídeos. Então, ela é um pré-biótico. Ela aumenta a quantidade de comida para os micro-organismos saudáveis do nosso intestino. Sim. E nós vamos ter que fazer umas receitinhas
que nós estamos falando aqui. Vamos inventar umas. Até eu quero fazer uma de muffin com biomassa de banana verde, não com a banana, para ver se fica bom também. Um muffin de cacau. E aí vamos fazer o link já com esses dois alimentos que tu tá comentando, que tem super a ver com o que a gente está falando de compulsão alimentar, né? Porque tanto o cacau quanto a banana têm propriedades que auxiliam nessa questão de ansiedade, né? De vontade de comer, né? São alimentos... A banana é riquíssima em triptofano. É maravilhosa. O triptofano é precursor de serotonina no sistema nervoso central. Isso mesmo. Então, são alimentos... E o cacau também, né? Super importante. Mas daí também não vale aquele cacau do chocolate da barra ao leite, né? A gente tem que priorizar um cacau acima de 70%, né? 75%, 80%, 85% seria o ideal desse cacau. Para a gente estar aproveitando as propriedades do cacau, né? Então, os 70% no mínimo, pessoal. Porque senão aí tá se enganando. Primeiro de tudo, aquele chocolate que o primeiro ingrediente é açúcar, já deu para ver que não é o que tu quer na tua vida, né? Tá pagando para comer açúcar? Já corta, né? Não dá, né? Então... E eu quero citar bem brevemente um estudo que é deste ano, de 2020, maravilhoso, que é uma revisão sistemática da literatura, uma meta-análise, justamente uma... Não, perdão, essa é só uma revisão, não é uma meta-análise, onde eles fizeram uma revisão completa sobre os efeitos do triptofano, que está presente em muitos alimentos, como a banana, e em relação ao humor e a melhora da condição emocional, da autopercepção emocional. E esse estudo maravilhoso mostrou que sim, que a maioria das pessoas que tinham alto consumo de triptofano, claro que quando a gente suplementa, quando tu vai no nutricionista e a gente consegue complementar via suplementação, o efeito é muito melhor. Porque também não adianta eu querer comer 2 quilos de banana para ter triptofano e aí eu engordar porque eu tô comendo 1 tonelada de carboidrato. Já está respondendo até perguntas que surgiram ali. Tem problema comer 2 a 3 bananas? Depende de cada um, tem seu plano. Depende de cada um, né? Se você tem demanda energética e você gosta, dá para substituir o carboidrato do lanche. Nós vamos deixar uma sugestão de um muffin com biomassa de banana verde, com cacau, e vamos inventar e vamos postar. Hoje ou amanhã, né, Raiza? Hoje ou amanhã. Olha só que pressão. Não, até domingo a receitinha tá pronta, organizada e calculada, né, Adriana? A gente com certeza calcular as porções daí. Uma super receita antioxidante. E eu estava revisando que cacau é uma coisa que eu adoro. Diversos estudos maravilhosos associando o consumo de cacau justamente com redução no risco para depressão e melhora da ansiedade. E até tem um estudo norte-americano onde eles viram as pessoas que têm depressão têm mais alto consumo de chocolate, aquele com baixo teor de cacau, com açúcar, porque é uma forma do cérebro tentar compensar a falta de serotonina. Só que não funciona, porque o açúcar te dá um efeito montanha-russa. Tu come, aumenta a serotonina e ela despenca. Isso. Fora toda a questão da inflamação intestinal, né? A gente organizar as refeições, de fato, a escolher alimentos que não nos induzam a estar comendo mais, né? Então, como a gente estava falando no início da live, de escolher refeições completas, né? Ricas em proteína, carboidratos e gordura. Um exemplo, então, de refeição completa que a gente pode dar para um lanche. Para um lanche? O Jojo até mandou batida de whey com cacau e banana. Fica super bom. Eu acrescentaria um pouquinho de gordura também a mais nessa batida, né? Que acaba dando pouca saciedade, né? Ou um pouquinho mais de fibra, talvez, né? Psyllium, um pouquinho de psyllium. Isso mesmo. Então, refeições mais ricas em proteína, carboidratos e gorduras, fibras, elas conseguem nos trazer mais saciedade. Isso faz com que tu não fique beliscando ao longo do dia. Outra coisa, a gente pensar, eu tô afim de uma refeição doce ou tô afim de uma refeição salgada? Não adianta a gente ir lá e comer algo que a gente não tá com vontade, porque só vai
entrar na bola de neve, né? Então, assim, decidir, por isso é importante o que a gente estava falando, parece bobagem, não, vamos só organizar as refeições. Não, não é assim só organizar as refeições. É realmente organizar as refeições de modo que isso impeça tu de ficar beliscando durante todo o dia, né? Ter refeições determinadas e talvez ser mais permissivo em alguns momentos nesse período de quarentena. E se tu tá afim de comer uma porcaria, digamos assim, algo que não tá no planejamento alimentar, algo que tu sabe que não tem uma informação boa, mas tu quer comer. Então vai lá, come. Come feliz, come tranquilo, respeitando o teu momento e come uma porção plane... pequena, não morre Exato. comendo. Porque as E pessoas também fazem... As pessoas fazem muito essa percepção. Como eu não posso, como eu não devia, como isso é proibido, então eu vou comer a pizza gigante inteira, porque nunca mais eu vou comer na vida. Primeiro que isso não existe, porque tu vai voltar a comer. E justamente porque tu vai voltar a comer, mais interessante tu ter essa visão tranquila. De que, bom, se eu comer, primeiro que eu vou pedir o menor tamanho possível. Que aí as pessoas se deixam enganar pela questão de dinheiro. Mas é R$5 a mais o tamanho médio. Não, mas se eu pegar o grande é mais 5. Se eu pegar o gigante é só mais 5. É menos R$2.500 da diária da UTI, querida. Acorda. Teu corpo não é lixeira para jogar lixo para dentro. Mas se tu tá muito desesperado por alguma coisa, ainda é melhor comer a porcaria eventualmente, só que na menor quantidade possível. Facilita o teu corpo, né? A gente tem que cuidar do ambiente. Se eu tiver com a minha geladeira cheia de porcaria, quando eu abrir a geladeira, eu vou comer porcaria. Exatamente. Então, compra o menor tamanho possível e satisfaz a vontade de Deus. Ter esses momentos de comer, satisfazer e retomar o plano, né? Às vezes as pessoas também tentam fazer movimentos compensatórios. Eu comi e agora eu vou passar o dia inteiro em jejum, né? Não vou comer mais nada o dia inteiro porque eu comi algo que não deveria. Não funciona assim. Que nem o Adriano estava falando, daí na próxima refeição eu vou acabar comendo muito mais, primeiro por fome, segundo por ansiedade, né? Então, ok. E por culpa. Porque a pessoa começa a ficar naquele padrão de restrição que leva à culpa. Tudo que eu faço está errado, então eu preciso compensar. E aí a pessoa se segura desesperadamente. E aí na próxima refeição, a força de vontade dela acabou total. Ela tá naquele estado de... É como se tu estivesse brincando numa piscina com uma bola. E tu fica segurando a bola embaixo d'água. A bola... ela tem ar, ela não consegue ficar embaixo d'água, então tu tem que ficar gastando energia o tempo todo para manter ela embaixo d'água. E a hora que tu cansa, que tu não aguenta mais, tu sobe, tu leva uma bolada na cara. Tu solta, a bola vem. Então, a pessoa fica se segurando nesse estado de ansiedade, que não posso comer, que tô comendo errado. E aí, quando ela se solta, ela fica mais culpada ainda. E aí vira um ciclo que se repete. Muitas vezes os pacientes nem precisam, a gente nem acaba precisando prescrever fitoterápicos, né? Melissa, passiflora, mulungu, que é eritrina verna. Às vezes a gente nem precisa prescrever, porque só de organizar o dia, de comer de 3 em 3 horas, a pessoa já começa a se sentir bem. Aquelas compulsões, na verdade, também estavam misturadas com fome, com alimentar-se mal. Tem toda essa questão hormonal do círculo circadiano, né? Então, assim, a gente tem liberação de hormônios ao decorrer do nosso dia, ou momentos que eles estão mais elevados, mais baixos, momentos que eles são para ser elevados, momentos que eles são para ser baixos. E se a gente não tem horário de sono, né, não tem horário de refeição, não organiza a rotina, a gente fica com essa nossa questão hormonal também toda bagunçada e nos prejudicando muitas vezes. E nessa questão de ansiedade, principalmente, né? Compulsão alimentar que a gente está comentando aqui. O Jojo perguntou quais os piores alimentos para o intestino. Açúcar? Álcool. Álcool, é verdade. Açúcar e álcool são um veneno absoluto. Muito e daí pior vem do com a que história glúten, de resveratrol, né? Aí eu tenho escutado um monte, né? Que o resveratrol é bom, né? Não, o vinho é bom, né? O resveratrol é, o vinho não. Pega só o resveratrol, né? E as pessoas às vezes comentam, mas aqui na França eles bebem muito vinho. Na França, as pessoas têm o hábito de usar bicicleta, de caminhar, de se alimentar muito bem. Todo o pão deles é de fermentação natural, que é rico em pré-bióticos. Então, sim, eles tomam o vinho, que é péssimo para o intestino,
mas que tem um pouco de resveratrol, que são vinhos de boa qualidade, e eles compensam isso com uma alimentação excelente. O prato... Ah, mas o francês come muita batata. O prato principal é a carne, com as batatas em volta. O nosso prato principal no Brasil é o arroz, a massa, a batata, e aí um pouquinho de legume perdido em volta do prato. É totalmente diferente. E a gente pode até lembrar que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né, Adriano, 400 gramas de legumes e frutas, né, ao decorrer do nosso dia. Né? No mínimo, no mínimo. Então, assim, que a gente tenha pensar, 400 gramas de legumes, né, verduras, frutas e verduras. No nosso dia, né? E nós devemos dar preferência para o legume e para a verdura. Cuidado com o excesso da fruta. A fruta é excelente, é maravilhoso, mas cuidado com o excesso. Isso mesmo. É outra questão bem importante, né? Então não adianta comer frutas ao longo do dia. Entra naquela questão que o Adriano estava falando, de que é porque é saudável, a gente não tem medida e acaba comendo muitas vezes ao dia, né? Nos perguntaram também se usar o picolinato e cromo para diminuir a compulsão ajuda? Ajuda, desde que, né, tu esteja com tudo organizado. O que eu mais vejo é a gente querendo usar artifícios como se fossem remédios, né? Tu usar um fitoterápico como se fosse remédio. E não é um remédio. Se tu colocar o picolinato de cromo dentro de um contexto alimentar errado, do intestino errado, fica bem difícil ele funcionar, né? Então, se tu tem um contexto alimentar saudável, muitas estratégias podem ser usadas, como, por exemplo, a gente estava conversando até sobre os chás, enfim, né? Então, várias estratégias podem ser usadas nesse momento para evitar essa compulsão alimentar, né? Não só o manipular. Deixa eu mostrar um que eu quero mostrar bem rapidamente aqui, que é bem interessante, que é de 2019, que foi justamente feito com essa avaliação do cacau, que eu, né, adoro cacau. Peraí. Esse foi, né, uma avaliação com o consumo de chocolate nos Estados Unidos, com 13.628 pessoas adultas. E eles viram que aquelas que tinham um consumo de cacau alto, né, os 70% cacau para cima, tinham menos chance de desenvolver depressão e tristeza. Tinham melhores padrões de humor e menos ansiedade. E leia cacau, né? Não chocolate. E leia cacau. Aqui eles avaliaram o chocolate também, mas eles não viram esses benefícios nos comedores de chocolate. Ou melhor, eles viram em quem come chocolate com alto teor de cacau. Porque, pessoal, alto teor de cacau é chocolate de verdade. Essa imundice puro açúcar que vendem no Brasil não é chocolate, nunca foi chocolate. Ele rouba o nome e usa o nome chocolate, mas é uma apropriação indevida, é roubo. Chocolate é, no mínimo, 70% cacau, senão não é chocolate. Tanto que a gente vê muito isso em criança. Criança pequena, tu dá chocolate 80%, 90% e eles se lambuzam comendo. Aí, claro, quando tu dá o chocolate com açúcar, é óbvio que eles vão gostar, porque açúcar vicia. Mas enquanto tu tá dando com alto teor de cacau, eles adoram alto teor de cacau. Porque o cacau também vicia, mas aí por vias bioquímicas diferentes, por vias saudáveis. Ele estimula as mesmas beta-endorfinas do exercício físico. Por isso que o cacau dá aquela sensação de bem-estar, de plenitude. Isso mesmo. O que mais de perguntas nós temos aqui? Aveia industrializada com cacau vale? Então, aveia, a gente tem fonte de fibras, fonte de proteína de origem vegetal, né? É um alimento que eu gosto muito de usar nos meus planos alimentares. Eu acho que é um alimento muito rico, né? Preferencialmente o farelo, né? O farelo de aveia. Mais fibras, né? Isso mesmo, né? Mais rico também. Então, acho que a aveia é legal. E o cacau, como a gente estava falando, se tiver um teor, né, mais elevado, né, não ser, tem que cuidar muito dos ingredientes. Eu sempre falo, né, leia os ingredientes do que tu tá comprando. Quando vai comprar o iogurte, o que eu espero que tenha no iogurte? Leite e lactobacilos. Fim. E acabou. Né? Essa é a questão. O que eu espero quando compro cacau? Que tenha cacau. Ponto. Acabou. Fim. Ingredientes, cacau. Ponto. Né? Então, assim, que
todos os alimentos que a gente for comprar, que a gente tem conversado aqui, a gente precisa olhar o que é na embalagem do alimento, porque como a gente vê, a indústria, ela quer que fique palatável pra gente, né? E aí, Então, top de sempre vão porcaria. colocar. Exatamente. Então, tem que ter um super cuidado na hora de comprar produtos, né? Tem um estudo, mas aí é um estudo pequeno, mas teve um estudo que mostrou até, devido ao teor antioxidante dos flavonoides do cacau, redução da profundidade de rugas. Cacau é bom até para a pele. Autodefensor do cacau. Vai todo mundo Não, eu sou, cacau. porque os pacientes chegam muitas vezes, principalmente quem tem compulsão por doce, chega no consultório. Ah, eu vim, mas eu sei que eu nunca mais vou poder comer chocolate. Eu digo, pelo contrário, eu quero que tu coma todo santo dia, amém, até morrer. Mas o de verdade. 85, exatamente. O ideal seria um 85% cacau. Gente, não é do nada que a gente começa a gostar desse tipo de alimento, né? A gente é acostumado com chocolate com açúcar, é difícil começar do nada a apreciar o 85%. Então, isso É uma gradativo. transição. Exatamente. Vai aumentando a porcentagem de cacau do teu chocolate até conseguir um chocolate que realmente traga benefícios para a saúde. E lembrando... Pode falar. Desculpe, fala, Raíssa. E se só consegue comer o chocolate com açúcar, talvez não seja uma boa possibilidade nesse momento usar esse tipo de alimento, né? Existem outros alimentos que também trazem benefícios, como, por exemplo, a banana, né? Existem outras formas da gente ter benefícios. Se não, é a mesma coisa a questão do café com açúcar. E eu acho que até é legal a gente trazer um link, fazer um breve retorno do que a gente falou antes. Então, estabelecer rotina, ter refeições determinadas, né? Saber os horários daquilo que a gente faz ao longo do dia. Tudo isso vai fazendo com que a gente evite de ter compulsão alimentar, tudo isso vai fazendo com que a gente evite de ter essa ansiedade por comida, evitar café, chá, chimarrão, cafeinados, né? Depois das 4, até né? às 4 horas da tarde. No então, máximo. Isso também, então, isso é super importante. Não é um milagre que nem, vou usar picolinato, né? O picolinato, ele não faz um milagre na situação toda bagunçada, né? Ele dá um help se tu já tá caminhando na direção certa. Exatamente. A Edmárcia, é verdade. A Edmárcia tinha o paladar, como todo mundo, que é o paladar comum que nós temos, né? E conseguiu mudar da água para o vinho. E Exatamente. Quem tá comendo, a Carol que tá nos assistindo também, quem tá comendo chocolate 80%, tu chega a um ponto que tu não consegue mais comer o doce, aquele puro açúcar, porque repugna. Mas claro, tu tem que estar seguindo direitinho. É um processo. Exatamente, né? Então, assim, também evitar o consumo de adoçantes, porque a gente continua sentindo o doce, né? Quando tu troca o açúcar por adoçante, tu só mudou o açúcar, né? O sentir o açúcar, né? Não eleva a glicose sanguínea, o adoçante, mas tu sentiu o sabor doce. Então, tu não tá conseguindo organizar o teu paladar se tu tá usando outra fonte de doce, né? No teu organismo. Então, o ideal é ir reduzindo ao longo do tempo para ir adestrando esse paladar até conseguir apreciar outros alimentos, né? Que tenham menor quantidade de açúcar. Eu vou testar hoje um muffin, um bolinho, e aí tu aprova ou desaprova, daí a gente vê, vou ver se eu consigo testar hoje, com chocolate 80% cacau, e com farelo de aveia e com a biomassa da banana verde no lugar da banana. E daí vai ficar com alto teor de frutoligosacarídeos, né, dos FOS, os pré-bióticos, e vai ter esse efeito anticompulsão do cacau. A recomendação que os estudos em média mostram é que para tu ter um efeito anticompulsão bom, nós precisamos de em torno de 40 gramas de cacau por dia. Isso dá 50, 60 gramas de chocolate 85, né? 80, 85 ou mais. Que é uma quantidade grande, então tem que fracionar. Também não dá para comer 60 gramas de chocolate tudo de uma vez, que fica um valor calórico alto. Especialmente para as mulheres, que têm, né, uma demanda energética geralmente um pouco mais baixa. Mas são refeições muito boas de incluir naqueles horários de compulsão. 3 da tarde, 6 da tarde... E mais importante, né? O pessoal tem que lembrar que tudo tem que ser digerido
com calma e chegar no sangue. Então, se eu costumo ter compulsão às 6 da tarde, o meu lanche das 3, 13h30 é bom ter o chocolate com o cafezinho, com a banana. Para às 6 eu estar bem. Isso mesmo, né? Então, ter essas refeições completas, né? Nunca beliscar. Eu acho que isso é outra questão bem importante, né? Evitar beliscar. Não ir na cozinha para beliscar. Então, pega uma coisa e come concreto. Sentou, comeu, fez o café, enfim. Lembrando que café é só até as 4 da tarde, né? Evitar. Né? E ter toda essa questão não ter toda essa questão do sono comprometida, né? Porque quem tá acordado fica comendo, gente. Precisa dormir. Porque quem dorme não fica comendo, né? Então, assim, ter organização de sono. As pessoas relatam muito aumento de apetite a partir das 10 da noite. Está acordado 10, 11, começa a aumentar o apetite. Depois da meia-noite, então, é o caos. Nós não fomos feitos para ficar acordado esses horários. Então, se você não está trabalhando obrigado, tipo assim, eu tenho que bater ponto, eu trabalho no hospital e o meu turno é o da noite. Se você não sabe, se você não está trabalhando, não é obrigado a estar, não fique acordado. Exatamente, né? Porque isso compromete todo o funcionamento do nosso corpo, né? Toda essa questão de ansiedade pode estar sendo aumentada e até a questão de, daí, se foi dormir muito tarde, já não tomou café, daí acordou muito tarde e não podia tomar café, daí já foi almoçar e comeu muito mais. Aí comeu muito mais, não vai ter fome tão cedo, vai ter fome muito mais tarde, que vai acabar comendo mais ainda. E assim a gente vai entrando na nossa bola de neve de quem não tem uma rotina, né? Isso é super importante. Raiza, nós vamos desenvolver essa receitinha, vamos postar nos nossos dois Instagrams, né? O meu e no teu. Isso. Para o pessoal ver. E se ficou alguma dúvida também de que o pessoal não conseguiu pegar ao longo da nossa live, pode mandar direct, a gente vai respondendo e vai se comunicando. A gente está com toda essa questão online agora bem desenvolvida, né? Bastante organização na nossa vida online. Então, vamos dar um nome para o filho. Vai ser o nosso muffin, bolo, anti-estresse, anti-compulsão. Sim, acho que sim. Vamos testar essa receitinha. Inclusive, hoje já postei uma receitinha que era com cacau, chocolate 70% eu usei, nem usei o 85%. Podemos aprimorar minha receita também, né? Botar um chocolate 85% cacau na receitinha, mas era só farinha de amêndoas. Dá para trocar aquele açúcar de coco, inclusive usar, por isso essa questão de usar até o bolinho de banana, né? Quando tá com vontade de fazer uma refeição, por exemplo, uma sugestão de lanche da tarde. Um bolinho de banana até dá para fazer no micro-ondas, amassa a banana, uma colher de farelo de aveia para a gente já colocar essas fibras também, né? Uma colher de cacau em pó, um pouquinho de fermento, um ovo, já fez o bolinho da tarde. Fica perfeito. Com proteína, e se precisar muito, gordura. se precisar muito, se a pessoa está com o paladar ainda muito destreinado, dá para botar uma colherinha de chá de xilitol, que é um adoçante mais saudável. Né? Não é o que menos, é o que mais os estudos mostram que não causa desbiose intestinal. Mas o adoçante é sempre assim, é o mínimo e sempre se desafiando, tentando tirar tudo. A gente tem que se desafiar, sair da zona de conforto. E se vai banana, não tem necessidade de adoçante, né? Quando o bolinho, enfim, a preparação não vai a banana, que já deixa uma banana madura, deixa o alimento bem doce, né? A preparação a madura, doce. Sim, super. Então não tem necessidade da gente estar colocando, além da banana madura, mais adoçante, né? A gente pode estar optando por outras estratégias, né? De estar organizando o paladar através da preparação e não acrescentando mais açúcar, né? Nesse momento. Quando a pessoa está muito fominha pelo açúcar, é difícil fazer a transição total. Então, é sempre bom usar esses alimentos, né? Essas frutas que têm um teor de carboidrato saciam bastante. A vontade, não saciam bioquimicamente, mas saciam a vontade de ter comido o doce. E para controlar essa ansiedade, a gente pode estar usando também os chás, como a camomila, né? Passiflora, né? Tem estratégias Mulungu, a Eritrina Verna é maravilhoso.
Isso. E até a questão, a lavanda também, né? Pode ser usado nessa questão até do sono, né? A gente pode estar O colocando a óleo lavanda. essencial da lavanda. Exatamente, né? Quem tem acesso a óleo essencial, dá para colocar uma gotinha no travesseiro antes de dormir. Regula, porque não é só a vontade de comer doce, né? Tem que estar avaliando o que está causando a vontade de comer doce, né? Não olha só para a vontade de comer doce. Olha o contexto do teu dia para depois entender por que veio essa vontade de comer doce, né? E vamos para finalizar, já que tu falou, e foi muito bom, da lavanda, do chá de camomila, vamos dar uma sugestão do que fazer para aquela pessoa que diz, Adriano, meu sono não está muito bom, e aí eu acabo sempre comendo para conseguir dormir. Mas eu já jantei, não é que a pessoa está em jejum. Ela já jantou, ela já está bem, mas ela acaba comendo para conseguir dormir porque está com compulsão. Uma gota, até uma ou duas gotas de óleo essencial de lavanda, que tem na internet para vender, super fácil, pinga no travesseiro. Um chazinho de camomila com mulungu e... Acho que tá ótimo, né? O que mais que a gente poderia sugerir? Tá, ó. Eu acho que assim, primeiro ter evitado os estimulantes até um período do dia, isso é muito importante, que não vai ser o chá de camomila que vai fazer o milagre da vida, né? Então, assim, ao longo do teu dia, ter evitado que não toma café de tarde. Quem sabe deixa o café só para de manhã, né? Não usa esse tipo de alimento de tarde. O que eu mais vejo também é o uso de chimarrão a tarde toda, né? Também é um alimento estimulante, né? Essas questões eu creio que precisam ser evitadas antes de tentar tomar uma atitude, esperando que o chá de camomila ou que a passiflora possam fazer um milagre antes de dormir. Uma dica também é o maracujá. Usar o maracujá de ceia, né? Eu não sei, o maracujá... Eu tô todo renitento com essas mudanças de temperatura, que maravilha. Não, a renite, tudo... Bom, nós saímos de 30 e todos graus para... Nós saímos de 30 e todos graus para 12. Rio Grande do Sul, né? É isso aí mesmo, né? Que frio, ventania que tá por aqui, e o frio mudou bastante a temperatura mesmo nesses últimos dias. Então fica a dica de usar o maracujá de ceia, comer o maracujá de colher, fazer alguma preparação com maracujá, né? Dá para usar até um pouquinho iogurte natural com maracujá, fica uma delícia, né? Quem tiver proteína como whey protein na dieta também pode ser uma estratégia, né? Usar o maracujá com um pouquinho de whey protein, que pode dar uma adoçada e quebrada naquele sabor. Isso, Cláudia, é mulungu. Mulungu, o nome científico é Erythrina verna, mas o nome clássico que tu encontra no Google é mulungu. O maracujá é maravilhoso, né? Isso mesmo. Comer direto, abre. Deixa ele amadurecer, que a casca já tá, quando ela tá murcha, que daí ele tá bem docinho. E aí corta e come ali. Ele já vem num potinho natural, a mãe natureza já entregou ele no potinho. É só comer. Isso mesmo, né? Outra estratégia, se tá com fome, pode ser até o abacate antes de dormir, né? Um pedacinho de abacate com um pouquinho de cacau. Pode ser também uma ótima opção de ceia, né? Antes de dormir. E as gorduras do abacate estão associadas com boa indução do sono. Exatamente, isso mesmo. Os beta-esteróis do abacate têm essa característica. Mas aí nós vamos fazer uma outra live, um outro dia, só sobre sono e modulação hormonal do sono na noite. Senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Vamos deixar nossa mensagem para todos que nos acompanharam. Raiza. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta em questão, a gente está podendo atender online. Eu acho que isso é um privilégio, não precisa sair de casa para organizar um planejamento alimentar, as refeições, saber quantas bananas tem que comer, se pode comer 10 bananas ou não, né? Então, todas essas questões a gente está podendo organizar. Tem várias dicas de receitas no meu Instagram. O Adriano agora está numa época gourmet da vida que nunca vi coisa igual. 1000 receitas. Estou postando todo dia uma receita nova. Ainda bem que é meu vizinho, dá para entregar a degustação aqui na frente, por favor. Ou também ter cuidado, né? Porque aquela receita que nunca foi testada vira o provador oficial. Por favor, né?
Certo. Então Muito bem. Mais fica obrigado. disponível. De nada. Obrigado por comparecer. E a todos que estão nos ouvindo, prazer. vou deixar a live salva. Nós vamos fazer essa receitinha, vamos postar em ambos os nossos Instas. E façam essa reflexão de qualidade de vida. Do que vocês estão mudando, o que precisam mudar. Porque muitas vezes a gente não para pensar no que precisa, né? E esse é o momento de fazer uma organização da alimentação. É o melhor momento para consultar com um bom psicólogo, para consultar com um bom nutricionista, para planejar. Porque tudo que nós planejamos agora, que tem tempo sobrando, é mais fácil de seguir implementando depois, quando o tempo voltar a ficar apertado. Exatamente. Então, ficamos à disposição e curtam muitas receitinhas com cacau, banana, né? Eu já vou deixar nos stories as receitinhas que vai banana e cacau para facilitar aí a vida nesses próximos dias, certo? Tchau, pessoal. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau.